Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre um acontecimento que teve lá em 2011, entre 2011 e 2014. Ele afetou muito o mercado de criptomoedas lá naquela época e ele vai afetar de novo o mercado de criptomoedas agora, muito provavelmente nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022. Vou te explicar essa história aqui, quero que você aprenda com essa história algumas coisas, como o risco de você deixar suas criptos em qualquer lugar, e que se você já está nesse mercado de criptomoedas, que você perceba que oportunidade fantástica está chegando aí. É novamente uma oportunidade de você comprar Bitcoin e outras criptomoedas. Sempre que eu falo comprar Bitcoin, cara, também serve para altcoins, tá? Num preço baixo. A gente vai falar aqui hoje sobre um caso de uma exchange, de uma ex-exchange chamada MTGOX, que quebrou em 2014 depois de um hackeamento, ou de um roubo, ou de uma perda de criptos, enfim. Até hoje isso não é bem esclarecido, mas fato é que eles vão devolver parte desses bitcoins agora. Vamos conversar sobre isso. Por favor, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino, dessa forma você recebe as notificações de novos vídeos e também você está sempre contribuindo aqui com o crescimento do canal. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar hard wallet, MacBook, óculos VR, iPhone e diversos outros eletrônicos pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. Vamos lá, que história é essa? Existe uma exchange chamada MTGOX. Só para você ter uma ideia, em 2014, quando aconteceu o fato aqui que eles quebraram, eles decretaram falência lá em Tóquio, eles foram fundados em Tóquio. Quando isso aconteceu lá em 2014, eles transacionavam cerca de 70% dos bitcoins na época. Era uma época que não se falava em altcoins, tinha ali provavelmente Litecoin, não sei se a gente já tinha Doge em 2014, talvez Namecoin, sei lá, umas 2 ou 3 criptos além do Bitcoin. Então 70% de todas as transações de Bitcoin no mundo eram feitas através da MTGOX. Só que um pouco antes, lá em 2011, em junho de 2011, ele já era uma exchange muito grande, eles sofreram... depois eles falaram que eles foram hackeados, mas até hoje tem gente que fala que eles fizeram parte desse roubo, que eles perderam, que foi simplesmente incompetência técnica, enfim. Mas em junho de 2011, eles perderam 25 mil Bitcoins, 25 mil unidades de bitcoins. Esses bitcoins, no momento, foi um prejuízo, foi um problema muito grande e tal, só que eles conseguiram contornar e seguir crescendo de 2011 para frente. Só que aí em fevereiro de 2014 aconteceu mais um hackeamento, e dessa vez 850 mil bitcoins, sim, 850 mil unidades de bitcoin. A gente tá falando de mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão não, deve estar em torno de uns 3 bilhões em bitcoins foram roubados à época. Na época, o que se entendeu foi que o hackeamento de 2011, de certa forma, deixou a porta aberta para um hackeamento futuro. E esse hackeamento futuro aconteceu em 2014. Dias depois de acontecido isso, a corretora faliu, obviamente. Um valor, se hoje é muito alto, imagina naquela época, porque obviamente o Bitcoin estava muito mais barato. Só que ele percentualmente no mercado representava muito. Não tinha tanto. A dominância do Bitcoin estava acima dos 90%. Então você ter uma perda desse tamanho, na época significava mais ou menos 4% de todo o Bitcoin em circulação, foi algo estrondoso. Só que aí eles decretaram falência lá na cidade de Tóquio, começou-se um processo judicial, e alguns meses depois, cerca de 2, 3 meses depois, eles divulgaram que acharam ou recuperaram, ou sei lá, mas eles ainda tinham 200 mil daqueles bitcoins roubados, e que parte desses bitcoins seriam distribuídos de volta para os seus antigos donos. Acontece que esse caso teve vários desdobramentos, várias coisas foram discutidas na justiça, inclusive o que de fato aconteceu, e esses bitcoins ficaram, na verdade não sei dizer se eles ficaram parados numa carteira esperando ou se eles têm simplesmente a dívida para pagar, mas 137 mil bitcoins precisam ser devolvidos pela MTGOX. E aí eu contei toda essa história aqui, é uma história verídica obviamente, que está acontecendo exatamente nesse momento, porque esses bitcoins serão devolvidos agora. A justiça lá de Tóquio determinou a devolução, essa devolução existe uma expectativa que ela seja feita em 3 meses, agosto, setembro e outubro de 2022. E aí vamos fazer algumas reflexões aqui. A primeira delas é, cara, essas pessoas que têm esses 137 mil bitcoins são pessoas que obviamente eles conhecem muito da moeda, porque quem acreditava em Bitcoin lá entre 2011 e 2014 e ainda tá aí para receber esses bitcoins, sabe do valor da moeda, sabe da importância, sabe de código e tal. Só que também, se essas pessoas compraram esse bitcoin muito caro na época, eles pagaram $1.000, foi o pior cenário assim. Se foram pessoas que compraram ali por volta de 2011
2011, tem grande chance deles terem pago 15, 16, 20 dólares nesse Bitcoin. Fato é que 100% dessas pessoas, 100% dos proprietários desses 137 mil Bitcoins estão no lucro, estão com muito lucro, muito lucro. A tendência é que haja um derramamento, pelo menos de parte desses Bitcoins, da metade, sei lá, desses Bitcoins, seria uma tendência óbvia, e onde essa outra metade poderia ser derramada num segundo momento, lembrando que a gente está com o mercado num fundo, num valor muito baixo de Bitcoin, pode ser que parte desses Bitcoins sejam segurados para essas pessoas venderem quando ele voltar a algum topo histórico. Isso é uma opinião, logicamente, mas pode causar uma força vendedora muito forte que vai atrapalhar, isso aí é indiscutível. Se esses Bitcoins forem vendidos, ou se grande parte desses Bitcoins forem vendidos, eles com certeza atrapalharão o preço do Bitcoin, ou numa subida, ou forçarão ainda mais para baixo, a depender do que vai acontecer aí nos meses de agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro tendem a ser meses de lateralização, às vezes alguma subidinha mais forte, como aconteceu essa semana, às vezes alguma queda mais forte, como aconteceu há 15, 20 dias atrás, mas a tendência é lateralização. Apesar disso, apesar dessa notícia, uma coisa que a gente tem que aprender sempre, cara, se você não tiver na posse dos seus Bitcoins, ou de certa forma, ainda que você confie muito na corretora, ou onde quer que esteja seus Bitcoins, tem um risco muito grave, um risco latente de hackeamento, de problemas, como aconteceu aí agora, a gente viu mais recentemente com a Terra Luna, com a Three Arrows Capital, com a Celsius. Então, existe sempre o risco, não existe forma de você zerar o risco, ainda que eles estejam com você está assumindo o risco, mas existe risco. E aí, cara, para isso, acho que o melhor caminho é não deixar todos os seus criptos em um lugar só. A diversificação em todos os sentidos é o melhor caminho. Você ter 2, 3 carteiras, você ter 2 carteiras físicas, ter mais 2 ou 3 carteiras hot wallet, enfim, utilizar diferentes corretoras faz com que você não esteja com o seu capital todo exposto em um lugar só. Não conheço histórias desses 137 mil Bitcoins lá, dos 137 não, dos 850, né? 137 é o que vai ser devolvido desses 850 mil Bitcoins, mas certamente teve gente que terminou relacionamento, teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu tudo porque estava investindo pesado, teve gente que nunca se recuperou financeiramente. Pode ter acontecido as mais diversas catástrofes aí com as pessoas que perderam grandes quantidades. Então sempre tenha em mente, coisas como essas podem acontecer. A MTGOX lá na época, em 2014, ela era maior, percentualmente ela era maior do que é hoje as maiores, é maior do que é hoje a Binance, a Coinbase, a FTX, porque separadas nenhuma delas tem 70% do mercado, e naquela época a MTGOX tinha, e ainda assim aconteceu esse tipo de coisa. Então é um alerta. A notícia em si impactar o preço do Bitcoin, ele cria uma força vendedora, minha opinião. Você não vai ver um dump no gráfico, muito provavelmente ele só vai contribuir para manter uma lateralização aí, mas será uma venda expressiva se ela acontecer. Pode ter algum ruidinho no gráfico, principalmente se descobrir nesse meio do caminho, daqui a ter ser pago, que alguma dessas pessoas é uma pessoa influente, é uma pessoa que teoricamente deveria segurar, não vai segurar, enfim, como foi o caso da notícia da Tesla vendendo seus Bitcoins, beleza? Uma curiosidade aí do mercado cripto para vocês, pra gente aprender mais um pouquinho. Se tiver mais alguma coisa, alguma história interessante, alguma coisa aí, qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente vai responder. Um abraço, tamo junto.